Hoje nós preparamos aqui para falar sobre a reencarnação. Então, como nós já temos noções, né? A reencarnação é a volta do espírito à matéria, né? Quando se fala reencarnação, quando se fala de encarnação, não se fala de volta, né? Se fala do momento que o corpo que o espírito se une ao corpo. Isso é uma encarnação. Agora, por que fala reencarnação? Porque já teve encarnação anteriormente, todos nós já tivemos encarnações anteriores, todos nós somos reencarnados. Porque já vivemos em outras épocas com outro corpo, né? Então nós estamos numa reencarnação. Em Lucas, né, lá na passada de Nicodemos, em João 3, versículo 4 a 7, Jesus fala com Nicodemos, né? Então, conversando com ele, que é necessário nascer de novo, aí o Nicodemos disse para Jesus: Senhor, mas como podemos nascer um homem já velho? Como pode, né, um homem já velho nascer? Aí ele pergunta: pode te tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Aí Jesus respondeu para ele, né? Em verdade te digo, ou digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Então, Jesus quer mostrar que quando fala de nascer de novo, ele mostrou aí que não é um corpo entrar de novo no ventre da mãe e nascer, mas é o espírito que fala que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Ele quer mostrar que para nossa encarnação, nossa reencarnação, para nossa encarnação aqui no corpo, nós precisamos desses dois fatores, né? O fator carne e o fator espírito. Por isso que ele fala que ninguém herda o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, ninguém herda o reino de Deus com uma única encarnação. Então, para nós chegarmos à evolução, não basta uma única encarnação. Nós precisamos de várias e várias experiências. Experiências sem o corpo, no mundo espiritual. Experiência com o corpo físico, no mundo material. Repete de novo, experiência lá no plano espiritual, depois volta-se no plano material. E aí vai seguindo a temporada, né? De acordo no Evangelho, Kardec fala o seguinte: a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Geralmente, quando nós estudamos no Livro dos Espíritos, aí ele faz uma diferença entre alma e espírito. Ele fala que alma é o espírito quando na etapa de encarnado. E chamado de espírito mesmo é quando na etapa desencarnado. Ele dá essa didática aí para mostrar uma diferença que se acha entre espírito e alma. Mas em várias outras passagens, ele coloca igual. Tanto faz alma ou espírito, o nome pode ser dado alma ou espírito. Igual nesse caso mesmo aqui do Evangelho, ele coloca como se fosse um sinônimo. Tanto faz falar alma quanto falar espírito, porque fala a reencarnação é a volta da alma ou espírito, né, à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. É comum as pessoas falarem
quando vê uma criança que tem os traços físicos muito fortes, do avô, por exemplo, aí fala assim, olha, isso aqui é a reencarnação do avô dele. Porque olha tanto que os olhos dele parecidos, o corpo parecido com o dele, só que não tem a ver isso. Porque o corpo não significa que seja igual, porque o corpo tem que seguir é, os traços, né, a hereditariedade do pai e da mãe, fisicamente. Então não significa que tenha que ter aparência igual para dizer que essa é a reencarnação do fulano. Isso não tem a ver. Pode ser, por exemplo, um espírito que teve encarnação branca, bem branca mesmo, bem alemão, e na outra encarnação ele nasceu sendo negro, porque ele nasce na família negra e ele vai ser negro. Então, não tem a ver. E o que tem a ver, sim, os traços, são os traços morais. Agora, pelos traços morais, é um sintoma, né, que pode ser pelos traços morais. Então, por exemplo, se o meu avô é super preconceituoso, aí eu nasci, depois que ele desencarnou, passado tanto tempo que ele desencarnou, eu nasci e eu sou super preconceituoso. Aí, olha, então o Maurício deve ser o avô dele mesmo, porque olha o preconceito que ele tem contra cores, contra religião, contra vários fatores que o avô dele tinha. Aí é uma característica que pode ser, não significa que seja, né? Porque pode ser que essa característica é herdada que ele também já tinha no outro passado, sem ser o avô. De acordo com Leon Denis, programa do ser, do destino da dor, na página 159, ele fala assim que a alma, depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Por que depois de residir temporariamente no espaço? Porque quando nós desencarnamos, nós moramos um tempo no mundo espiritual. E passado algum tempo, não existe o tempo previsto, que pode ser de décadas a séculos, que nós podemos residir lá um tempo de décadas a séculos, ou quem sabe até anos, né? Que acho que pode acontecer de espíritos ficar só alguns anos e renascer, quando pode ficar séculos e renascer. Então, depois que ele reside um tempo lá, ele vem e volta a renascer. Na condição humana, trazendo consigo heranças boas ou más do passado, que ele traz aí o que ele era, né? Se era um cara de bem, ele volta com um cara de bem, um cara do bem. Se ele era um cara do mal, ele vai voltar com as características que ele tinha. Se ele é preconceituoso, ele vai voltar preconceituoso. A coisa não vai mudar. Se só porque reencarnou, ele não vai deixar de ser preconceituoso se ele era antes. Se ele era vingativo, ele não vai mudar só porque ele saiu de espírito desencarnado para encarnado. Ele não vai mudar da mesma forma que não muda quando nós desencarnamos. Aí, agora fulano é bonzinho que desencarnou. Não. A gente não muda. Com o tempo, é claro, um bom trabalho, um tempo, estudo, compreensão, ele vai mudando, mas não é assim um passo de mágica, só porque desencarnou, mudou. Renasce, criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama de sua vida. Pagar a dívida que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão, acelerar a marcha para a frente. Quando aqui fala pagar a dívida, né, nós temos discussão muito, né, com o Odilon mesmo, temos muito discutido isso, dessa questão de pagar a dívida. Deus não está interessado em cobrar dívida. Então nós vamos passar por dificuldades de acordo com a nossa necessidade. Olha um exemplo que a gente fala, parece pagar dívida, mas supondo que eu lesei muitas pessoas, fui rico e abusei de muitas pessoas que eram pobres, perturbei muito, fiz muita gente perder dinheiro,
e ficar muito pobrezinho, e eu rico, e eu rico. Quando chega no mundo espiritual, não é Deus que vai falar assim comigo, Maurício, agora você vai sofrer toda consequência. Não, eu mesmo, junto com os bons espíritos, vamos entrar em acordo e eu vou sentir que eu tenho que aprender. Eu errei muito aqui na Terra, cometendo vários erros, usando dinheiro, inclusive ilícitos. Aí, o que vai acontecer comigo? Eu pensei, não, para eu corrigir, para eu aprender, agora eu quero ir para a Terra numa situação de pobres e viver com bastante dificuldades, até no meio de pessoas melhor situação, e eu vou passar bastante dificuldades, porque eu quero aprender, eu preciso de aprender. Aí fica parecendo que Deus está cobrando, mas não é que Deus está cobrando, é a necessidade de aprendizado. Nós estamos sempre discutindo isso, que nós só passamos por essas dificuldades enquanto nós precisamos da dificuldade. Não precisamos mais. Deus não vai se sentir alegre por vingar de nós porque nós erramos. Deus não faz isso. Deus é amor, Deus é bondade. Agora, quais são os objetivos? Para que nós reencarnamos? Né? Para que nós reencarnamos? Qual que é o objetivo de nós reencarnarmos? É na questão 167 do Livro dos Espíritos, é perguntado ao Espírito qual o fim objetivado com a encarnação. Ou seja, por que a pessoa reencarna? Para que eu estou lá no mundo espiritual e eu tenho que pegar um corpo físico aqui na Terra? Para quê? Aí a resposta é essa: para a expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, de justiça. Então a expiação é nesse sentido, porque no sentido de busca e melhoria. Eu venho passar por algumas dificuldades que eu sei que eu preciso ser trabalhado naquilo. Então, se eu fui avarento, eu vou saber que para que eu corrija a minha doença de avareza, eu preciso passar por algumas faltas, né? Falta de alimento, falta de dinheiro, né? Falta de alguma coisa, para que eu sinta e comece a entender as dificuldades. Aí vem a chamada expiação, porque eu venho e passar por aquela dificuldade onde eu fiz alguém sofrer. Mas não é por vingança de Deus, é porque eu também achei, junto com os meus amigos espirituais, que aquela seria a melhor forma de meu crescimento espiritual. E para isso, nos melhorarmos. Então, a reencarnação vem com o objetivo de nós melhorarmos, de nós crescermos. Porque se não tivéssemos a reencarnação, como que Deus iria, de uma forma justa, fazer que os espíritos que criou simples evoluíssem? Então ia ficar, ia ter ele no universo e os bilhões, os trilhões e o número de espíritos que ele cria, tudo atrasado. Porque não teve como evoluir. Porque foi uma encarnação só. A reencarnação é justamente isso, né? Essa oportunidade de Deus dá de aprendizado. O objetivo não é nem pagar a dívida, é de aprender. Então nós vimos, aprendemos, erramos, caímos, levantamos, pegamos nova encarnação, vamos para o mundo espiritual, depois voltamos, nova encarnação e novas experiências, e com isso a gente vai adquirindo experiência para chegar a espírito iluminado. Depois, nós pegamos aqui do Allan Kardec, Livro dos Espíritos, na questão 171, em que ele fala, que é dito o seguinte: todos os espíritos tendem para a perfeição, ou seja, todos nós precisamos chegar à perfeição. Nós podemos dizer que é uma lei de Deus. A lei de Deus é que todos nós vamos chegar à perfeição.
sem nenhuma exceção. Mas como chegar? Aí para Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Então, essas oportunidades de reencarnação são oportunidades de nosso crescimento. Não significa que no mundo espiritual nós não cresçamos, cresce também no mundo espiritual. Então, nós crescemos aqui, crescemos no mundo espiritual, voltamos crescendo aqui, mas muitas experiências que nós temos aqui são experiências que diferentes das de lá. Porque aqui nós estamos mais no escuro, temos mais dificuldades, né, para lembrar. Então, é como se fosse o lugar da prova. Vamos fazer a prova aqui. Aí fala que sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas encarnações o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, nós erramos, aí depois nós vamos para o mundo espiritual e nós temos nova encarnação para a gente tentar melhorar. Nessa eu caí. Na outra eu vou tentar de novo. Pode ser que caia de novo? Pode ser que caia de novo. Mas tem nova tentativa. Deus nunca determina um tempo. Nós temos todo o tempo para nós caminharmos. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências, muitas vidas aqui na Terra, muitas vidas no corpo físico, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. Então, a reencarnação é o meio, né? É o único meio que nos dá a oportunidade do nosso crescimento para nós caminharmos em direção a Deus. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos indica os ensinos de Allan Kardec, né? Os ensinos espíritos, todos os ensinos da espiritualidade nos mostram isso. Que a reencarnação nos proporciona essa condição de caminhar na direção da evolução. Necessidade, pluralidade das existências. O que seria? Aí, a reencarnação já é isso. Quando eu falo de reencarnação, nós estamos falando da pluralidade das encarnações, ou das existências, que eu gosto muito do termo, hein? Reencarnações em vez de existências. Devemos ver na pluralidade das vidas da alma a condição necessária de sua educação e de seus progressos. É a causa, é a custa dos próprios esforços, de suas lutas, de seus sofrimentos, que ela, a alma, né, se redime de seu estado de ignorância e de inferioridade e se eleva de degrau a degrau na Terra, primeiramente e depois através das inumeráveis instâncias no céu estrelado. Então nós estamos na Terra, ele vai falando aqui, porque para nosso crescimento espiritual, nós estamos na Terra, evoluindo na Terra, mas essa evolução da Terra não é suficiente. Nós podemos reencarnar em outros planetas depois, futuramente. Quando nós caminharmos um pouco mais rapidamente, podemos seguir para outros orbes também. E vamos cada vez aprendendo. E vamos aprendendo. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Então, a pergunta que é perguntada aqui a Kardec, né, ou ao espírito, por Kardec, ele pergunta quem que escolhe. Nós podemos, quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós podemos escolher o corpo em que nós vamos encarnar.
ou só as provações, o indivíduo como as provas, aí fala que pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que este apresente, ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso se vencer os obstáculos que lhe início da reencarnação. A reencarnação tem início no momento da fecundação. Então, quando começa a reencarnação? Quando o espírito, ele reencarnou, mas quando começa a reencarnação? Ela começa no momento da concepção. No momento da fecundação do óvulo, o espírito já precisa estar ali. Porque o que vai formar o corpo já é o perispírito do espírito que vai reencarnar, ele vai contribuir na formação do corpo. Por isso, o momento da fecundação. Então, o momento da fecundação já tem um espírito. Então, tem um local nos livros espíritos que fala o seguinte: aproveitando um corpo que vai nascer, daquela ideia que uma mulher está grávida, lá de 5, 6 meses, aí um espírito fala assim, eu quero reencarnar, vou encarnar ali. Não é, isso não existe. Porque se a mulher já está lá de tantos meses grávida, aquele corpinho ali já tem um espírito ali fazendo que ele cresça. Então não é o outro espírito que vai aproveitar, não. O momento é o momento da concepção. Se eu for preparado ali, está preparado, prepara a mãe dele, e ele fica preparado já, todo programado, e no momento da concepção, ele já está preparado, e ele é colocado ali junto daquele ovo, né, daquele germe ali, da união do óvulo com o espermatozoide, que o Neo fez o chamado ovo, né? Naquele momento ali, o espírito é colocado junto ali, e ali ele auxilia o crescimento, e vai formando o crescimento. E fala que somente conclui entre 7 e 8 anos de idade. Então, por volta de 7, 8 anos, que o espírito já está mais ou menos consciente, que é chamado que a encarnação completou, né? Então, começa com a fecundação, e ele fica reencarnado mais completo com 7, 8 anos, mais ou menos. Isto é, espírito se vai impregnando na matéria quando ele está totalmente reencarnado, quando absorve o impacto e passa a controlar o corpo. Nesse período se deu a reencarnação total. Inclusive tem algumas... Eu já vi o Milanês mesmo falando que nos conceitos dele a reencarnação se completa aos 21, porque aos 21 que o espírito já é mais dono, né, do corpo. Porque aqui fala assim, quando ele vai tendo condição de controlar o corpo bem, ou seja, 7, 8 anos ele não tem muita consciência ainda, a consciência está bem pequena, né? Mas com 21 anos aí ele se completa. Então essa na opinião já do Milanês. Mas na obra aqui de Kardec, aqui foi essa uma entrevista de Valdo Franco, que mostra essa dos 7 anos, 7, 8 anos. O Allan Kardec, na obra de Kardec, coloca 7, que o início é com a fecundação e conclui-se por volta de 7 anos. E aqui ele já colocou 7 e 8. Então varia um pouquinho de espírito para espírito, a opinião de cada um. Importância do período infantil. Pergunta 100. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Essa é a pergunta e resposta. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Por que disso? Porque é muito mais fácil nós educarmos uma criança de até 7 anos, por exemplo. Então, você vai ensinar uma criança de até 7 anos, ele assimila com mais facilidade. Porque tá mais, a sua dureza do coração da encarnação passada não está demonstrando fortemente.
ele está meio que liberto ali, como se fosse... Os espíritos falam que há aquela questão como se fosse uma... escrever livro em branco. Então, é como se ele tivesse meio que apagado, não é que apagou, a inteligência, os erros, a evolução, os problemas que ele adquiriu no passado, está na alma. Só que naquele momento da encarnação, ele está meio que apagado. E ele pode alterar a sua conduta ali e ser educado nessa etapa. Por isso que a evangelização infantil é fundamental. Porque depois, quando ele chega lá nos 14, 15 anos, 18 anos, ele já está com toda a sua tendência do passado nele e tem mais dificuldade de aprendizado. Então você imagina bem um espírito que adquiriu muito orgulho, muito egoísmo, muita maldade na encarnação passada. Aí ele nasce com 2, 3, 4 anos, ele começa a manifestar alguma coisa de mal nele. Mas, às vezes sim. Mas é muito mais propenso a aceitar as coisas do coração, do amor, da caridade, do perdão. A essa época é melhor, porque depois quando chega aos 16, 17, 18 anos, toda aquela tendência dele é mais forte e ele vai ter mais dificuldade de assimilar. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de remover o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade colégio familiar. Então, as recordações do mundo espiritual também está mais fácil, né, nessa época, quando criança, aí fica bem mais fácil do entendimento, né, e de ser moldado. Então, gente, o nosso tempo já está bem alto, né, nós estamos enrolando um pouquinho, por isso a gente demorou um pouquinho. Agora, nós vamos encerrando essa parte aqui e vamos já parar de compartilhar aqui. Beleza? Boa noite, Lalinha, que eu não te falo ainda com ela. Boa noite, Maurício. Fiquei um pouco atrasado hoje. Mas tá bom demais. Sábado também eu estava brincando e dormi, pensando que eu estava dormindo, não era assim. Porque eu me acordei, mas eu era chega. Mamãe, a aula do tio Maurício. Ih, eu passei. Eu estou bem desses dias, porque minha boca está mais. Boa noite, dona Diva. Oi, tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Então, gente, eu agradeço, né, a presença de todos. Que esse momentinho nosso de falar da reencarnação. Hoje a gente perdeu um tempinho, estava um probleminha aqui no sistema, mas a gente conseguiu resolver. E